Pai Seta Branca. Pai Seta Branca é um espírito de luz, um grande missionário que há milênios exerce uma missão específica: socorrer a humanidade em seus momentos de transição. Há mais ou menos 3.200 anos, surgiu na Terra um grupo de missionários que ficou conhecido em nossa linguagem iniciática como Equitumães. Eram homens e mulheres com 3 a 4 metros de altura, vindos de um conjunto planetário chamado Capela. Eles chegaram em naves que conhecemos com os nomes de Estufa e Chalanas. Seus corpos não se degeneravam com o tempo e só eram destruídos através de acidentes. Isto os tornavam quase indestrutíveis e por isso eles tornaram-se conhecidos como imortais. No início, eles habitavam a região andina e durante 2.000 anos a sua civilização dominou toda a terra. Após esse período, os mestres de Capela perceberam que a missão dos Equitumães estava desvirtuando-se e resolveram encerrá-la, trazendo seus espíritos de volta ao planeta-mãe. Assim, um grande cataclisma atingiu a Terra, provocado pela aproximação de um corpo extraterreno que se assemelhava a uma nave espacial. Esta nave, com sua aproximação, sepultou o núcleo da civilização Equitumã, na região dos Andes, na área atual do lago Titicaca, situado entre o Peru e a Bolívia de hoje. Na linguagem da doutrina do amanhecer, esta nave ficou conhecida como Estrela Candente. Este acontecimento, realizado com a bênção de Deus, foi executado sob a direção de um mestre planetário, um espírito de luz, que hoje nós chamamos de Pai Seta Branca. Ele foi o comandante da Estrela Candente. Mais ou menos 5.000 anos depois do desaparecimento dos Equitumães, surgiu na Terra outro grupo de missionários, também de origem extraterrena, cuja constituição física era muito diferente dos terráqueos da época. Eram homens e mulheres de muita beleza física, não se reproduziam como os terráqueos, ou seja, não tinham filhos, e suas vidas tinham duração prevista de 200 anos. Eram cientistas e artesãos, e avessos às artes da guerra e da luta física. O principal objetivo da civilização dos Tumuxis, como ficaram conhecidos em nossa corrente, era a manipulação científica das energias planetárias em escala sideral. A sede da civilização era localizada numa região que hoje é coberta pelo Oceano Pacífico, tendo ficado à tona apenas um pequeno ponto deste território, a Ilha de Páscoa. Tanto nessa ilha como em outros pontos do globo, existe até hoje ruína das construções Tumuxis, Machu Picchu, as pirâmides do Alto Egito, do México e outras. O grande Tumuxi, o responsável por esta missão, foi o espírito, então na roupagem Tumuxi, que hoje nós conhecemos como Seta Branca. Outros 5 ou 6.000 anos se passaram. A Terra já era povoada nos seus 7 pontos de concentração energética. A sua geologia já se tornara aquela de hoje. Povos, os mais variados, formavam raças e tipos. O problema do planeta era agora o humano, no preparo da civilização global. Foi então que surgiram os jaguares para dominar as montanhas e os mares. Tinham vindo os Equitumães para a captação e aproveitamento das energias cósmicas. Foram necessários Tumuxis para disciplinar as populações do mundo
vieram os jaguares, cujo símbolo universal era a figura estilizada dos felinos. O jaguar, chefe, o grande jaguar, foi o espírito que habitava o corpo hercúleo de um jaguar, que depois, muito depois, se chamou Seta Branca. Em ciclos de 2000 anos, as civilizações continuaram a nascer, a atingir o auge e morrer. No âmago de todas elas existiam as marcas dos equitumães, dos tumuxis e dos jaguares. Por fim, chegou a era do Cristo Sol, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos últimos 2 milênios. Na Idade Média, na Península Itálica, na pequena cidade de Assis, viveu o grande apóstolo, que se chamou Francisco de Assis, enviado por Jesus para trazer à igreja da época a mensagem da humildade, fraternidade e amor. O espírito que habitava sua personalidade era de um veterano deste planeta. Ele já havia comandado a estrela candente, ele já tinha sido o grande Tumuxi, e ele fora também o grande jaguar. Agora ele era Francisco de Assis. No século XVI, a região dos Andes ainda apresentava resquícios de civilizações anteriores quando chegaram os europeus, na linha que mais tarde formaria a fronteira Brasil-Bolívia. No noroeste das terras de Santa Cruz havia uma tribo inca. Seu chefe era alto, bronzeado, feições altivas e tinha um olhar penetrante dos espíritos veteranos do planeta. Os conquistadores espanhóis avançavam em direção ao Pacífico e dizimavam os gestos poucos aguerridos da antiga civilização incaica. Particularmente, certa tribo existente na trajetória dos conquistadores sentia-se ameaçada de destruição. Um mensageiro chegou pedindo socorro ao chefe dos guerreiros da fronteira. Atendendo ao apelo, o grande chefe seguia ao encontro dos espanhóis, comandando 800 guerreiros. Ele pouco falava, e nos seus olhos se refletia a luz da experiência de muitos milênios. Seu espírito trazia a herança dos imortais equitumães, a ciência dos tumuxis e a bravura dos jaguares. Seu coração, porém, era impregnado pela doçura do amor crístico e da sabedoria de Jesus. Todos o amavam, e um guerreiro mais afeiçoado preparou uma ponta de presa de javali e com ela armou a lança do chefe. A alvura dessa ponta de sua lança passou a caracterizá-lo e ele se tornou lendário como Cacique da Lança Branca. Nome esse que chegou até nós pelo plano espiritual como Seta Branca. No templo do amanhecer, ele preside, soberano, com o nome de Pai Seta Branca. Do descampado de um vale andino, as duas facções se defrontaram. De um lado, os guerreiros de Seta Branca, e de outro, os espanhóis. O clima era de tensão e morte. Seta Branca subiu a uma pequena elevação e falou. As encostas do vale ressoavam suas palavras e todos o ouviam naquele imenso campo de batalha. Enquanto falava, numa língua que os espanhóis não entendiam, ele levantava sua lança de ponta alva e, segurando-a com as duas mãos, em forma de oferenda iniciática, fez com que todos os olhos se erguessem para o céu. Na medida em que discursava,
foi descendo sobre aquele campo de eminente batalha, um clima de paz e tranquilidade. Os corações, tensos para a luta, foram retomando suas batidas regulares. Uma emoção suave foi enchendo os peitos arfantes dos guerreiros de ambos os lados. Aos poucos, a maioria foi se ajoelhando e até mesmo um cavalo dobrou as pernas, fazendo com que o seu perplexo cavaleiro largasse suas armas. Por fim, Seta Branca terminou sua invocação e, trazendo sua lança para junto do seu corpo, baixou a cabeça e aquedou-se em profundo silêncio. A coluna espanhola, como que sob um comando invisível, começou a se mover em direção oposta e desapareceu entre as montanhas do oeste. A tribo incaica estava salva. Os guerreiros de Seta Branca voltaram intactos para as suas mulheres e seus filhos. Javalis foram abatidos e as danças duraram por muito tempo. A força espiritual de Seta Branca salvara aqueles guerreiros, mostrando a supremacia da força do amor sobre a força brutal. O período letivo do Cristo Jesus se aproxima do fim. Seta Branca, superada a sua faixa encarnatória, mas sempre no comando da missão, prepara o emissário, um ser humano capaz de transmitir sua mensagem. Em 1925, nasce no Brasil uma menina que se chamou Neiva. Em 1957, com 32 para 33 anos, revela-se sua clarividência. Em 1959, ela dá início à sua missão, a missão de Seta Branca. Ela se liga à sua própria experiência de muitos milênios, sintetiza seus conhecimentos, atualiza-se com o mestre Amurrá no Tibete, recebe a força dos Equitumães, a ciência dos Tumuxis e atualiza os seus jaguares, adaptando o trabalho das antigas civilizações ao homem do século XX. Ela cria a figura inovadora do doutrinador e coloca em funcionamento a corrente indiana do espaço, com seus raios e suas linhas. Mais uma vez, Seta Branca está em ação. Desta vez, através da clarividente Neiva. Tia Neiva, que reuniu jaguares sob a doutrina do amanhecer. O aniversário natalício de Pai Seta Branca é reverenciado no dia 14 de fevereiro, todos os anos, a partir de 1971. Pai Seta Branca se dirigem aos seus filhos jaguares, através de mensagens que são pronunciadas no Templo Mãe. À meia-noite do dia 31 de dezembro até 1984, foi a comunicação feita por Coataí 108. Depois, uma ninfa passou a ser designada. Para isso, para esse registro, transcrevemos as mensagens transmitidas por Tia Neiva.